O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Neste mês de agosto, os textos do Evangelho foram de São João até então, inclusive domingo passado foi Lucas, mas deveríamos estar refletindo sobre Marcos, que a liturgia coloca um rodízio de 3 anos, A, B e C, sendo A Mateus, B Marcos, Lucas, C. É claro que há algumas mudanças, é claro que há uma escala de leituras de textos bíblicos para cada celebração. E domingo passado, como sendo a Assunção de Nossa Senhora, é mais próprio que tenha sido Lucas. Domingo que vem a gente volta para Marcos. E esse período nos mostrou desde lá, na multiplicação dos pães, em que Jesus vem falando sobre o pão da vida, quando diz que meu corpo é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida, que o verdadeiro pão do céu é enviado por Deus, que é Ele próprio, não apenas o maná, que quem comeu morreu, mas quem se alimenta do corpo e do sangue de Jesus tem a vida eterna. Aí nós ouvimos no Evangelho de hoje aquela proposta de Jesus desafiadora, porque como Jesus falava, muitos não entendiam. Como que é? Esse homem deve estar meio perturbado, dar o seu corpo como comida e seu sangue como bebida. Talvez nós também não entenderíamos. A gente pode não entender, mas a gente crê. E tanto que Jesus pergunta: vocês não creem? Isso vos escandaliza? E muitas vezes nós nos escandalizamos, mas não procuramos saber o porquê das coisas e a gente fica com aquela ideia fixa que não serve, não presta, não é do meu jeito, eu não gosto, eu não aceito porque ninguém me explicou. Mas eu não procuro explicação também. E Jesus coloca isso como uma fé, um ato de fé, porque Ele não ia cortar pedaço no seu corpo para dar comida ou jorrar o seu sangue da sua veia para nos saciar. Mas o verdadeiro pão do céu que Ele se dá, primeiro o sangue que é derramado na cruz, que nos dá a salvação, o alimento do corpo e sangue na Eucaristia, é aquilo que nós não entendemos, mas cremos firmemente. Na primeira leitura, nós ouvimos no livro de Josué,
Josué é aquele que sucedeu a Moisés na condução do povo de Deus à terra prometida. Moisés ficou encarregado de libertar, conduzir, mas ele faleceu antes. Ele avistou ao longe aquela terra, né? É ali que esse povo vai se acomodar, mas ele morreu antes e Deus passou o Espírito de Moisés que foi infundido ali no coração de Josué, que conseguiu entrar naquela terra. E depois de ter vencido aqueles povos, que a terra estava habitada. Mas Deus deu essa terra ao seu povo. O povo teve que lutar para conquistar aquela terra. E esse Deus que acompanhou desde antes da libertação do Egito, da escravidão até aquele momento, e esse povo que muitas vezes é ingrato, é infiel. Isso acontece conosco quando a gente fica decepcionado no nosso modo de pensar com Deus, sabendo que Deus não é motivo de decepção para nós. A gente acha que Ele tem que ser a nossa imagem, nossa semelhança, Ele tem que fazer aquilo que nós queremos, não aquilo que é a vontade dEle. E aí aquele povo começou a se desviar do caminho de Deus, procurando adorar aqueles deuses dos mesopotâmios, lá do tempo de Abraão, antes de Abraão ter sido chamado para ser pai dessa grande descendência, nosso pai na fé, e mesmo aqueles madianitas que estavam de posse da terra, que eles entraram. O que Josué disse? Se vocês quiserem servir a esses outros deuses, claro que a gente não vai fazer esse desafio, porque em falar isso pode estar sujeito a perder muita gente, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, que é o nosso Deus. Há muitos chamados deuses por aí, desde sempre. Hoje pode até a gente não chamar de Deus, mas nós vemos tantos cultos àquele que não é Deus verdadeiro. É o culto à fama, ao dinheiro, ao sexo, a tudo aquilo que nos causa aquele prazer momentâneo, mas não nos garante a vida eterna. Quantas pessoas fazem a sua vida em cima de algo que é desonesto, é corrupto, e se esquece que Deus é verdade, é amor, é misericórdia, é fiel, é compaixão, tudo aquilo, mas Ele se entrega a nós como essa força para nós vencermos as dificuldades. Como Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor, que é o nosso Deus. E voltando àquele diálogo de Jesus com aquele povo, isso vos escandaliza, tanto que alguns discípulos começaram a se afastar de Jesus. Esse homem está ficando doido, foi afastando. E ficaram alguns ao desafio de Jesus. Vocês também não querem ir embora? Bem que Jesus sabia o que estava fazendo, né? Quem tinha de ir já foi, os discípulos sabiam que iam se manter fiéis, e mesmo que eles fossem possivelmente voltar, como alguns já estavam voltando, ao que Pedro responde: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e professamos que Tu és o Santo de Deus. Resposta maravilhosa. Um pouco além da de Josué, que Josué só se colocou: nós serviremos ao Senhor. Como podemos imaginar um empregado, um escravo, serve ao seu patrão, ao seu senhor? Pedro já falou: nós iremos a Ti. E ir é formar também com Ele, nessa caminhada, uma comunhão, uma união muito íntima. E nós iremos e permaneceremos em Jesus, assim como Ele permanece em nós, quando nós o recebemos, quando nós o acolhemos. Não é só assim, agora eu tenho que servir, mas estar nele e com Ele. E essa questão de estar com, nós ouvimos na segunda leitura, quando São Paulo escreveu aos Efésios. É um texto que a gente usa muito, sobretudo em celebração de casamento,
claro que vem na celebração eucarística também, como hoje, e que nesse mês vocacional poderia até ter sido muito refletido na Semana da Família, mas é sempre propício o momento em que vem. Quando São Paulo, ele escreve sobre o marido e a mulher. Tem gente tem homem que gosta de aproveitar desse texto para quase que escravizar sua mulher. E tem mulher que não gosta também, porque acha que tem que ser do jeito que está ali e não deve. Mas nós precisamos interpretar não ao pé da letra. Aquela leitura que nós vamos fazer como se a palavra ela tem o seu peso. Tem. É a palavra de Deus. A leitura fundamentalista da Bíblia. Mas ela precisa ser colocada em prática de acordo com aquilo que foi pensado. Na verdade, no tempo de Jesus, no tempo de São Paulo, a mulher não tinha valor, não. Tanto que no início do mês, quando teve a multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Eram aquelas que não tinham valor. Mas, aos olhos de Deus, todos temos os mesmos direitos, somos iguais. Aí, São Paulo escreve assim: mulheres, sejam solícitas aos seus maridos como a Jesus Cristo. Pronto. Não é mulheres sejam submissas aos seus maridos. Então, faça isso. Seja assim. Sim, senhor, sim, senhor. Não é isso. Como a Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo nos trata? Olha que ele acolheu, perdoou aquela mulher pecadora, conversou com aquela mulher, causando até um certo escândalo lá no poço de Jacó, aquela samaritana. Ele foi acompanhado pelas mulheres até o Calvário. Então, ele não excluiu as mulheres. Ele continua com a sua solicitude para com todos, sobretudo para com sua mãe. E quando depois São Paulo fala aos maridos: amai as vossas mulheres como a si mesmo. Quem ama a sua mulher é como se estivesse amando a si mesmo. É a palavra de quando Deus criou uma mulher, disse: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, já não são dois, mas uma só carne. E que São Paulo fala: nenhum homem jamais odiou a sua própria carne. Pode ser uma unha meio lascada, uma coisa pequena, uma coisa que dói, que incomoda, ou só da gente ficar passando a mão, pode ter, aquilo incomoda. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. A gente está com uma ferida, uma perna quebrada, a gente não vai acabar de amputar a perna, só está me incomodando, então vou cortar. Nós precisamos cuidar de nós. Mas num casamento, quando marido e mulher prometem amor e fidelidade, já não são dois, mas uma só carne, é um cuidar do outro como sendo de si próprio. Mas o que a gente vê é aquilo: não, eu cuido das minhas coisas, você cuida da sua. Eu cuido da minha saúde, você cuida da sua. Eu cuido disso, você cuida daquilo. Claro que não vou entrar em família nenhuma para definir como que é, mas esse negócio, muitas vezes, de dividir tarefas, dividir conta, dividir isso, dividir aquilo, aí divide também as pessoas. Não quero entrar no método, porque senão também uma pessoa assume tudo sozinha e não deve ser por aí. Mas nós precisamos estar unidos, em qualquer que seja a situação, sobretudo quando se promete viver no amor e na fidelidade. E quando a gente começa a olhar só com interesses materiais, é um casamento que às vezes está até muito bonito, ele começa a ruir, porque a gente arranja um monte de desculpas, a gente arranja a desculpa porque você é isso, você é aquilo, aquilo outro, e quando a gente erra, sempre o outro é culpado por eu ter errado. É preciso que a gente valorize, se eu amo o outro, quantas vezes eu tenho que renunciar, que sacrificar muita coisa da minha parte em relação ao outro. É claro que o outro deve pensar da mesma forma. Não estou falando que é só de um lado você tem que ceder, não. Mas muitas vezes, vamos olhar para quem é mãe. O quanto que a mãe, não vamos falar que é sofrimento, mas vamos dizer por outro lado,
quanto que a mãe sofre por ver o seu filho em certas situações. Como diz, sofre por amor. Isso não é sofrimento porque é meu filho. Mas está sofrendo. E no casamento também é assim. Quantas vezes a mãe talvez deixe de comer uma coisa gostosa para dar para o seu filho? Verdade ou mentira? Pois é. Então, no casamento, na família, é tudo mais ou menos assim. Repito, não estou determinando normas para ninguém. A norma que deve ser colocada em prática, a vivência do amor e da fidelidade. E aí, vivendo o amor, é muita coisa que implica, que vem isso. Um pouco do que eu falei. Mas com pouco vem a desavença, vem a separação. Antes do casamento, fala assim, você é o amor da minha vida. Logo depois já vem com outro, você é o amor da minha vida. Que vida curta, né? Com tão poucos meses, tão poucos anos. E que vida é essa? Uma hora está com um, tem amor da vida, depois vem mais um pouco outro amor da vida. Mas por quê? Não sabe o que é amar. Mas às vezes a pessoa fala assim, o amor acabou. Eu falo muito, não sei se eu já falei aqui, ontem eu falei, que às vezes a gente fala do amor, mas não sabe o que é amor e fala que o amor acabou. Sobretudo em casamento eu falo que o amor não acaba. Alguém fala, acaba sim, padre. Eu desafio, se alguém me prova que o amor acaba. Eu aposto. E olha, eu só aposto quando eu tenho certeza que eu vou ganhar. Alguém quer desafiar, aceitar o desafio? O que está escrito na Bíblia aqui que é o amor? Deus é amor. Vamos repetir? Deus acaba? Então o amor acaba? Ganhei ou não a aposta? Então, nós não podemos dizer que o amor acabou. Nós é que expulsamos Deus da nossa vida. Jogamos pela janela, pela porta, por onde não sei. Nós tocamos Deus, apesar de Ele não sair, é claro. Ele continua a nos amar. E que nos une é o amor. Quem nos une é Deus. Que Deus, que é amor, o amor nos une. Se nós tiramos Deus, esse amor não nos une mais. É preciso repensar um pouquinho. Talvez está aí com o casamento meio abalado, rezar um pouquinho, pedir a Deus que Ele entre mais nas nossas casas, que Ele possa servir a Deus como Josué, possa ir a Ele como Pedro propõe, para que a gente possa sentir-se bem, renovado, ainda que não seja até por causa da gente, mas muitas vezes por causa dos filhos. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho direito de ser feliz com outra, eu tenho direito de ser feliz com outro, mas eu não perguntei ao filho ou à filha, você quer ter o direito de ser feliz com quem? Você vai falar, com os dois, e a gente abandona. A gente, assim, muitos. E aí? É aquele compromisso que foi feito até que a morte separe. E se você continua vivendo, a morte ainda não separou. Vamos rezar pelas famílias. E hoje, como disse no início, nós celebramos o dia da vocação do leigo. Quem é o leigo? São vocês. Quem não é leigo aqui sou eu. Pode ser que tenha alguém aí da vida consagrada também não é leigo. São os irmãos, as irmãs, aquelas pessoas que consagram sua vida ainda que de uma maneira mais reservada, fazendo os votos, mas é o padre, o bispo que é padre, o papa que é padre, o diácono, os religiosos, religiosas, os outros todos são vocês. E não existe igreja sem leigo, não. Pode até existir sem padre. Não existe comunidade sem leigo. Pode existir comunidade sem padre. Que o padre às vezes vai lá, ou alguém procura o padre quando precisa, mas a comunidade se forma de leigos. A comunidade deve se fazer de leigos. E cada um tem a sua vocação que deve colocar em prática aquilo para o qual Deus o chamou. Qual que é a sua vocação?
Tem um que sabe tocar um violão, outro sabe cantar, outro tem facilidade de proclamar a palavra de Deus numa leitura, outro é o ministro da Eucaristia, outro é aquele que acolhe as pessoas na porta da igreja com um sorriso apenas. Outro é aquele que sabe abrir e fechar uma igreja, fazer uma limpeza, lavar as vestes, as toalhas, as alfaias. Alfaias, daí vem alfaiate, né? São aquelas, os panos, né, que a gente usa na celebração. Limpar na igreja. Tem gente que não sabe fazer limpeza. E tem gente que limpa muito bem. Eu vou ali porque eu vou preparar o espaço da celebração da Eucaristia com muito gosto, com amor, porque eu quero fazer isso para Deus, para a minha comunidade. Tem gente que faz uma coisa muito bem, mas não sabe fazer outra. Nós vamos dispensar aquela pessoa? Não. É como os membros. Eu não vou conseguir coçar o ouvido com o dedo do pé. Alguém pode até conseguir. Cada membro tem a sua utilidade. A boca não vai falar para o ouvido, eu não preciso de você. O olho não vai falar para o nariz, eu não preciso de você. Cada um com um olho só, com dois, mas se for um só, a gente vai perder. Não é porque a perna, como disse antes, está doendo, eu vou cortar, não, está me incomodando. Eu preciso dela. Assim eu não posso discriminar, expulsar, excluir alguém da comunidade, porque é um membro de um corpo que é a igreja. Cada um é útil naquilo que pode servir. E é preciso que a gente saiba valorizar a própria pessoa, eu valorizar a mim mesmo naquilo que eu posso fazer. Não numa autossuficiência, não no... talvez a gente se vangloria muito, cada um na sua humildade poder servir à comunidade. Aí que está a vocação de cada um. Então não é simplesmente, eu vou lá na igreja, sento, ouço o padre que está falando muito que não para de falar, né? E volto para casa chateado. Não, não é só isso não. Ou eu vou e rezo, que bom. É a gente poder, além de rezar juntos, refletir juntos, estar juntos, ver o que Deus está confiando a mim, em que eu posso servir a Ele. Servir a Deus, indo sempre a Ele, para que Ele esteja comigo. Vamos pensar um pouquinho. Muitos já colocam os seus dons a serviço, mas pode ser que ainda a gente tenha um ou muitos dons para colocar a serviço de Deus. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai,